Curso Bíblico Lar e Família. Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na Rádio Novo Tempo. São 3h05 deste sábado, dia 2 de setembro. Bom, a voz não está 100% como você percebe, mas pela graça de Deus me sinto em condição de estar com você e com os meus convidados nesses próximos 35 minutos aqui para dar sequência ao curso bíblico Lar e Família. Que coisa boa, família Novo Tempo, estarmos juntos nessa tarde de sábado, tarde de descanso e de busca de conhecimento da palavra para que a nossa família seja feliz. Coisa boa ter você com a gente, viu? Antes de apresentar os meus convidados, quero lembrar a você que você pode mandar sua mensagem aqui pelo nosso WhatsApp 991653053, seja para mandar um abraço, para dizer que você está ouvindo aqui através do aplicativo da Rádio Novo Tempo, ou também para você solicitar a lição de hoje. Exatamente, nós vamos enviar para você via WhatsApp, é um material interativo em PDF que você pode estudar aí no seu celular ou computador. O acesso é rápido, é gratuito e o melhor, você está autorizado a compartilhar com quem você quiser esse material maravilhoso, abençoado por Deus, que é o curso bíblico interativo Lar e Família. Brincadeira, hein? Parece que ontem, viu, pastor? Que a gente começou, já estamos na 12ª lição hoje. Exatamente, tenho o prazer de receber aqui, bem-vindos os nossos convidados. Primeiro, o pastor Henrique Silva de Souza, ele é diretor de mordomia cristã da Igreja Adventista aqui em Salvador e região metropolitana. Bem-vindo, pastor, prazer tê-lo com a gente, viu? Prazer, Vini. Boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham agora nesse projeto muito interessante, o curso da família, né? Trazendo conteúdo para o bom desenvolvimento da saúde da família e hoje o aspecto da saúde financeira, que sempre é um assunto muito relevante porque se trata de uma das áreas mais sensíveis na vida familiar e que costuma ser a causa de muitos problemas, essa questão da má administração dos recursos financeiros, não é verdade? É verdade. Agora, quando a gente fala assim, mordomia cristã, para algumas pessoas pode soar assim um pouco de dúvida que atividades são desempenhadas nesse ministério que o senhor exerce na Igreja Adventista aqui em Salvador. Fale um pouquinho de como funciona, o que é mordomia cristã, né? As suas atividades desenvolvidas lá no escritório. Essa área da mordomia cristã, ela existe por conta de um princípio bíblico. Quando vamos à Bíblia Sagrada, nós encontramos a ideia do mordomo, da mordomia, e aplicando para hoje, é a área da igreja que inspira e orienta os membros no seu relacionamento com Deus. E os ensinos orienta como administrar a vida conforme os princípios de Deus. Uhum. Essa é a ideia básica e essencial de mordomia cristã. Ou seja, não trata apenas de finanças, mas a administração da vida como um todo. Seria mais ou menos isso. Exatamente. A mordomia cristã abrange muitos princípios. Na verdade, é uma das crenças doutrinárias mais abrangentes da Bíblia, porque envolve todas as áreas realmente da vida do cristão, e não apenas o aspecto financeiro, embora seja uma área que também incentive, oriente os membros com relação à sua adoração por meio do dinheiro, né? A espiritualidade do dinheiro. 4 T's da mordomia cristã, né? Que se trata muito aí nas palestras sobre esse tema, e é muito legal, eu gosto muito desse tema de mordomia cristã. Você fala um pouquinho aí nessa Exatamente, introdução. Vini, de forma mais didática, né, até para as pessoas compreenderem, nós apresentamos aí as principais áreas da vida a serem administradas, né? Os 4 T's, como você falou, é o templo, uma referência ao corpo que é o templo do Espírito Santo. Isso envolve a necessidade que temos de cuidar da saúde. Nós temos também o tesouro, que são os recursos financeiros, e a Bíblia também ensina como administrarmos. Tem o templo, tesouro e o tempo também. O tempo é importantíssimo porque nós precisamos, né, com as 24 horas diárias que recebemos, administrar da melhor maneira possível, né? E a mordomia cristã tem esse viés. Muito bom. E o outro T é o talento, que envolve com as habilidades,
os dons espirituais, as capacitações que nós temos, a fim de que possamos canalizá-las para os propósitos de Deus. Muito bom, muito bom. Veja só como a Bíblia é um livro maravilhoso, né? Legal, obrigado, pastor. Bem-vindo. Professora Graciela Souza, bem-vinda. Bem-vinda aqui à Rádio Novo Tempo. Professora Graciela, ela cuida do Ministério de Crianças e Adolescentes na Associação Bahia, no escritório da Igreja Adventista aqui em Salvador. Bem-vinda, viu? Muito obrigada, amigo Vini, amigos que estão ouvindo a gente também. Que prazer, que satisfação estarmos juntos hoje aqui para falar de um tema, né, tão importante para a família, envolvendo também as crianças e os adolescentes. Muito bom. Agora, quais atividades você desempenha ali, né? Ministério de Crianças e Adolescentes trabalha diretamente com os adolescentes e crianças das igrejas da região? Como é que funciona o seu trabalho ali? Isso. A Associação Bahia, ela cuida, né, e atende as igrejas de Salvador e da região metropolitana. Então, a gente lida com as novas gerações, trazendo projetos para ajudar a criança e o adolescente a crescer social, espiritualmente. São projetos que ajudam, né, as nossas crianças a se desenvolverem aí nas igrejas, cumprindo a missão. Então, assim, é uma área muito, muito que eu gosto de trabalhar com crianças Muito e legal. adolescentes. É o futuro, né? Crianças e adolescentes são seres maravilhosos que a gente tem o prazer de conviver com eles. Lá em casa tem uma criança que Deus me deu de presente e a razão da vida da gente. É uma bênção. Já que você está com a palavra aí, por favor, faça uma oração para a gente dar início aí ao nosso estudo, professora. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça, dispensada a cada um de nós. Neste momento, queremos abrir a Bíblia, queremos estudar um assunto tão importante para a nossa família. Que o Senhor esteja conosco, que o teu Santo Espírito nos dê inspiração e abençoe também de maneira especial cada ouvinte nesse momento, dando o discernimento que eles precisam para esse assunto tão importante para a nossa família. Fica conosco neste momento, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos lá. Uma das áreas mais sensíveis na vida familiar e que costuma ser a causa de muitos problemas é a questão do uso do dinheiro. Muitos casais sentem dificuldades em lidar com a área financeira, resultando em discussões, incompreensão e mágoa. O que pode ser feito para que o lar seja saudável financeiramente? Bem-vindo ao curso bíblico interativo Lar e Família. E hoje a gente vai falar então desse assunto que é sensível, mas que é de fundamental importância para que a família viva com abundância, né, pastor? Porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, né? E a Exatamente. família precisa aí ter a direção da palavra de Deus para gerir as finanças, né? Vamos lá, pastor. A Bíblia oferece alguns princípios sobre o uso do dinheiro. E a gente percebe que Jesus falou muito sobre ele, né? Até mais do que outras coisas. Talvez até sobre o próprio reino, né? Claro que no contexto, envolvendo tudo, mas Jesus falou muito de dinheiro na Bíblia, né? Para ajudar a família a se organizar nesta área e experimentar a felicidade que Cristo propõe para a família, né? E aí a gente percebe que Paulo escreveu sobre esse assunto a Timóteo, aos Romanos, Salomão também falou sobre isso. Eu gostaria que o senhor iniciasse aí lendo e explicando para a gente sobre esse assunto. Muito bem-vindo, querido ouvinte também que nos acompanha. É um assunto sensível, mas também de extrema importância para que estejamos sempre abordando, porque tem que ver com o bem-estar da família. Um dos fatores mais importantes de divórcio hoje é exatamente a má administração das finanças. Muitos casais estão passando dificuldades por conta de uma má gestão da área financeira. Essa é uma grande realidade. Mas que bom que nós temos esse curso, que é um instrumento que nos ajuda muito a compreender, principalmente porque ele está baseado na Bíblia. Amém. A Bíblia Sagrada é um compêndio de 66 livros extraordinários e eles falam muito sobre dinheiro. Inclusive eu tenho lá em casa um livro chamado Dinheiro na Bíblia, que foi organizado pela Sociedade Bíblica do Brasil. E ali os organizadores colocaram todos os textos bíblicos que fazem ali pelo menos uma inferência a dinheiro. Olha, é muita coisa, viu?
a Bíblia fala muito de dinheiro. Como você tocou muito bem aí, o próprio Jesus Cristo utilizou recorrentemente a palavra dinheiro ou algo relacionado. Ele conta isso nas parábolas, ele fala isso nas pregações. Então existe na Bíblia a ideia do dinheiro. Há 700 anos antes de Jesus vir, aproximadamente, é que começou realmente a se utilizar o dinheiro espécie, né? A moeda e etc. Mas a visão de dinheiro, de recursos, está desde o Antigo Testamento, desde o início. E nós temos alguns princípios bíblicos que nos ajudam a entender qual é o plano bíblico que Deus tem para o dinheiro. Ele tem um plano financeiro para o ser humano. Ele tem um plano financeiro para a família. E eu gostaria de começar aqui com 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 a 8. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia física ou talvez aí no celular ou no computador. É um dos textos bíblicos, um dos muitos textos bíblicos que se refere a dinheiro. E nesse referido diz: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Então, um grande princípio bíblico para a administração financeira é o contentamento. Porque, na verdade, Vini e amigo ouvinte, muitas bênçãos que nós recebemos não são materiais. A fé, a esperança, o amor, são coisas imateriais que Deus nos concede e que trazem mais contentamento do que o próprio dinheiro. Então, quando Jesus inspira os profetas a dizer: as portas, as janelas do céu serão abertas e você receberá grande quantidade de bênção, não está falando de riqueza material somente. Exatamente. Essa bênção especial financeira que Deus promete na sua palavra, ela envolve mais bênçãos específicas, personalizadas, que ele tem para cada ser humano, conforme a vontade dele. Isso pode incluir dinheiro, pode incluir bens. Contudo, nós entendemos que o dinheiro, embora tenha sua importância, nós precisamos valorizar essas bênçãos, essas virtudes, esses dons tão importantes, como os que eu citei aqui: o amor, a fé, a esperança, as orações respondidas, um casamento feliz, uma família que vive em paz. Paz. Que grande bênção é a paz, né? Que não se pode comprar. Outro dia eu estava no YouTube, me chamou muita atenção uma abordagem de um palestrante. Era uma live que iria começar no Instagram. E ele intitulou o seguinte: vou fazer de você milionário em alguns segundos. Chamou a atenção o título, eu sabia que não era literal e também não tenho interesse, até por conta do sacerdócio, não devo ficar rico assim, milionário, né? Em poucos segundos. Mas me chamou muita atenção e ele começou aquele discurso da seguinte forma: ele fez perguntas, né? Quanto vale os seus olhos? Quanto vale o seu coração, o órgão coração? Quanto vale o seu fígado? Quanto vale os rins? Quanto vale a sua boca, o nariz? Ele começou a citar vários órgãos do corpo humano ali, partes do corpo humano, e as pessoas começaram a digitar ali naquela live e começaram a dizer coisas tipo: milhões, não tem preço. E ele fez essa aplicação, né? Ele disse: olha, fiz de você mais do que milionário em poucos segundos. E ele começou exatamente a trabalhar essa questão de bênçãos, que às vezes não são materiais, mas que são superiores às bênçãos materiais. Então a Bíblia, nesse princípio aqui de 1 Timóteo 6 a 8, nos incentiva a perceber as grandes bênçãos que já temos, a vida, o ar que nós respiramos, a inteligência, a nossa capacidade de desenvolvimento, de sonhar, de empreender. Então tudo isso já, com certeza, são bênçãos incríveis que Deus nos concede. Exatamente. Antes da professora Graciela ler mais um texto e comentários sobre o que Paulo escreveu aos Romanos, me veio aqui a lembrança, algo que está na mídia aí, o apresentador Fausto Silva, né? Um milionário, se não um bilionário, necessitou entrar na fila do SUS para um transplante de coração, né? E graças a Deus parece que deu certo, né? E a gente ora e torce que fique tudo bem com ele. Mas eu estou tocando nesse assunto aqui
é simplesmente para a gente avaliar e ver que nem sempre ter dinheiro e ser milionário ou bilionário nos coloca na possibilidade da resolução de todos os nossos problemas. Então é realmente algo que reforça a ideia de Deus, de que bênção é o todo que Deus derrama sobre a gente, não apenas aquilo que Ele coloca como recurso para a gente administrar financeiramente falando, né? Tem uma frase que eu vi outro dia que é a seguinte: são pessoas que são tão pobres, que a única coisa que eles têm é muito dinheiro. É dinheiro. É muito dinheiro. É verdade. Ou seja, o dinheiro que é um instrumento muito bom, né, que nos ajuda bastante, mas quando mal administrado, quando ele não segue os princípios bíblicos, pode trazer realmente pobreza de espírito. Sim. Pobreza espiritual, moral, e nós precisamos cuidar bastante para administrarmos bem os recursos, principalmente quando falamos de casamento e família. É verdade. Vamos lá, professora Graciela, falar um pouquinho mais aí sobre o que Paulo escreveu e tirar lições aí para a nossa caminhada aí como família, administrando bem o dinheiro que Deus nos dá, coloca sobre nosso poder para administrar aí, né? Queridos amigos que estão nos ouvindo, falar de contentamento e satisfação, né? Você estar contente com o que você tem é um desafio, porque a gente tem uma sociedade muito consumista. E você compra um celular hoje e daqui a alguns minutos, algum dia, ele já não é mais o do momento. Então, assim, é difícil, mas a Bíblia é riquíssima nesse tema e traz aqui muitos temas, muitos textos que nos ajudam, né, a viver conforme o mandamento, conforme o desejo de Deus para o nosso coração e para a nossa vida. E seguindo aqui a leitura dos nossos textos aqui em Romanos, capítulo 13, versículos 7 e 8, você pode acompanhar aí, diz o seguinte: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. O interessante desse texto é que ele não fala somente da questão do dinheiro, né? Uhum. Não é só a questão do tributo, do dinheiro, de pagar um imposto. Fala também aqui da questão do temor, do respeito, da honra. O princípio bíblico é: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Vem uma questão também muito importante, né, para a família, para o viver em família e ter uma vida financeira saudável, a questão das compras, como eu falei anteriormente, a questão do consumismo. A gente deve sempre fugir das compras a prazo. Hoje eu estava até comentando isso com meu filho mais velho. Ele falou: mamãe, qual é a diferença de compra a prazo, de compra à vista? Porque amanhã ele está fazendo, né, mais um ano de vida, fazendo aniversário, e a gente, olha, papai e mamãe já comprou seu presente, mas pagou à vista, pagou a prazo? Eu disse: não, foi pago à vista, já é nosso, já é seu. E aí isso instigou ele, né, nessa dúvida da compra a prazo, compra à vista, e ali eu pude ter a oportunidade, né, de ensinar. Então a Bíblia é enfática nisso, e aprendendo a economizar, a gente pode obter aí descontos, né, ao invés de ficar ali pagando juros ou pagar até o dobro do produto, comprando à vista ali, você já garante que o produto é seu, e aí não compromete, né, as finanças da família. Amém, muito bom. O pastor Henrique, um dia desses eu estava saindo com meu filho e ele me pediu para comprar algo que naquele momento eu não tinha condição de comprar. E eu tive que dizer para ele: filho, papai não tem o dinheiro agora e a gente vai usar o dinheiro que nós temos aqui para a gente fazer as compras, para comprar a nossa comida. Isso aí vai ficar para um outro dia. Será que eu acertei? Está de acordo com o princípio que Salomão escreveu aí? Porque eu imagino que as crianças precisam entender um pouquinho já desde cedo, né? Porque você maquiar e dizer: ah, filho, hoje não, e não dizer o porquê também, você está sendo desonesto, porque talvez seja interessante elas entenderem que necessidade é uma coisa, desejo é outra, e possibilidade também tem que estar em jogo, né? Eu posso fazer isso? Está na condição de fazer agora? É por esse caminho, realmente? Eu acredito que você foi muito assertivo com seu filho, né? Você quer criá-lo, principalmente no que aponta aí Provérbios 22:6, quando diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles.
As crianças têm muitas necessidades que foram criadas na mente delas, né? Nós temos uma mídia, nós temos YouTube, nós temos TV, nós temos Exatamente. outras frentes midiáticas que às vezes criam necessidades. E as crianças têm muitas vontades e querem comprar muitas coisas. E cabe aos pais, que são representantes de Deus, conduzi-las nos princípios divinos. E realmente o que você tocou com ele é algo extremamente essencial, que é a própria alimentação. Não é? E o brinquedo, às vezes, pode ficar para depois, ou até ser substituído. Ser substituído com outro modo, né? Você falou aí da sua experiência com o filho, uma época também eu tive uma experiência dessa. Eu estava passando pela frente da loja de brinquedo e ficava bem visível, era um vidro assim, os brinquedos, até os mais caros, ficavam na frente, né? Aí quando eu vi que estava chegando perto da loja, eu queria até sair da loja, queria voltar, mas não deu mais tempo. E ele viu uma moto para criança, né? Elétrica e tal, e era muito cara na época. E ele me pediu. Ele disse, olha, papai, eu quero essa moto. Eu disse, olha, papai não pode comprar agora e tal. E até dei a explicação parecida com a que você mencionou aí, que você fez com seu filho. E aí, quando ele chegou em casa, ele falou para minha esposa, mamãe, papai disse que vai me dar uma moto de presente. Eu não lembrava dessa promessa, né? Mas eu acho que ele alimentou isso lá, criou no coração. E aí eu tentei até usar uma abordagem mais psicológica, né? Eu disse, filho, a criança não anda de moto e tal, não pilota a moto. Ele disse, não, mas é moto de criança, né? A gente vai tentando argumentar. Mas eu fui explicando, até que um dia eu encontrei uma irmã, uma membro da igreja, de uma cidade próxima onde eu estava morando, pastoreando, e ela trouxe umas goodies para mim. Aí eu apresentei a gude para esse meu filho. Maravilhosas bolas de gude. Depois apresentei também peão, apresentei um borrifador de água que eu comprei de R$5 pra gente fazer guerrinha de água. Na minha época pegava o frasquinho de desodorante, tá? Aqueles lá, enchia de água e fazia aquela guerra, né? Legal. E aí um dia eu tava passando roupa, aí o menino tava passando, eu dei uma borrifada, eu senti que ele gostou, eu disse, vou comprar um para cada grande aqui da casa pra gente fazer uma guerrinha de água aqui e substituir. E graças a Deus ele esqueceu da moto, né? Que bom que ele esqueceu dessa moto que realmente não poderia ser comprada. Ou seja, existem atenções que você pode dar, pode substituir talvez a brincadeira por coisas mais simples que satisfaçam as crianças. Então, se nós ficarmos assim, querendo suprir tudo que a criança pede, que ainda não tem aquela formação que nós temos, não tem aquele senso, não é, de compreensão do que Deus quer para o dinheiro, nós podemos realmente nos afundar, né? Tem alguns pais que querem compensar, porque tiveram uma infância bem deficitária no sentido financeiro. Quando tem filhos, colocam lá uma casa e monta um parque de diversões na sala, né? E às vezes brinquedos que a criança só usa uma vez. É verdade. Então a gente precisa ter muita sabedoria, muito equilíbrio quando for comprar coisas para a criança, quando for atender solicitação de compra de crianças. Exatamente. Esse texto, amigo, ele é bem amplo, né? Quando fala em instrua a criança segundo os objetivos, aqui vai além do valor que você quer ensinar para sua criança. A educação financeira entra aqui. E no nosso Brasil, a gente tem essa cultura. Muitas redes educacionais não têm no seu currículo, né, a educação financeira. Então, isso cabe a gente, o pai, a mãe, a família, instruir a criança desde pequena, né, sobre a educação financeira. Entra também ali o gerenciar da mesadinha dela. O meu filho mais velho, por exemplo, ele recebe uma mesada e ele já fez as contas de quanto ele vai ganhar durante o ano para que no final do ano ele compre uma coisa específica. É interessante também que, assim, ele vai para uma faculdade, lá você passa 4 ou 5 anos estudando acerca da sua profissão, né, do que você escolheu, mas no seu curso você não vai aprender a gerenciar, tipo, o meu consultório odontológico. Eu não vou aprender ali a gerenciar as finanças do meu consultório de psicologia. Então, assim, isso vem desde muito cedo. Então, assim, a educação financeira é importante e deve começar o quanto antes, né? E uma das lições mais preciosas que um pai pode oferecer ao seu filho é essa questão do ensiná-lo a lidar com o dinheiro. Muito bom, muito bom.
Deixa eu mandar um abraço aqui para Márcia. Oi, Márcia, um abraço aí para você e para a família, viu? Ela tá ouvindo a gente no Calabetão. Que Deus abençoe aí a sua família. Muito obrigado pela audiência. Também aqui um abraço para Alda Damasceno. Deus abençoe você. Muito obrigado pela sintonia. Alô, seu Judas, Dona Luzia aí em Mar Grande, né? Município de Veracruz. Sempre sintonizados, conectados com a gente. Bom, então seguindo, por conta de toda a propaganda que a gente tem, né? A gente acaba insatisfeito com o que a gente tem e querendo ter aquilo que realmente não precisa. E aí nós precisamos aprender a nos contentar com o que temos, como o pastor já disse aqui, e somente comprar aquilo que a gente tem realmente necessidade e tem recursos disponíveis, né? E percebendo sempre se há realmente a necessidade de adquirir. O dinheiro, resultado do trabalho, deve servir à família e não o contrário. Muitas pessoas ficam tão preocupadas em enriquecer e sacrificam a família. Poxa vida, eu vejo pessoas assim próximas querendo muito ficar ricas. Jogando na Mega Sena, casa de apostas, de futebol e tantas coisas mais, né? E esquece a riqueza que já tem, que é a família, os filhos, amigos, né? E a gente acaba se deparando com o cuidado que precisamos ter para não cair nesse erro, né? De achar que adquirir coisas é o mais importante, quando na verdade o ser sempre foi e será mais importante do que ter, né, pastor? Agora, o que Jesus falou? O que é que o próprio Deus, sendo homem, veio aqui e ensinou sobre o dinheiro? Mateus, aí no Evangelho de Mateus, Jesus falou sobre ele, né? Diga aí, pastor. Sim, Mateus capítulo 6, versículo 21, traz um princípio de finanças importantíssimo para a vida de todos nós. Diz, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ou seja, nós colocamos a nossa vida, os nossos recursos, os nossos talentos, onde nós realmente confiamos mais. Pastor, desculpa eu interrompê-lo, mas deixa eu provocá-lo aqui. É pecado ser rico? É ruim ser rico? Eu creio que não. Quando eu leio a Bíblia, eu encontro homens, né, como Abraão e outros que tiveram essa oportunidade de obter muitos recursos materiais. Então não existe nenhum pecado em ser rico, né? Acho que o ser humano ele precisa, com certeza, procurar o seu desenvolvimento pessoal. Agora tem uma coisa importante, Vini, nesse sentido aí, que é o seguinte: para que eu quero a riqueza? Então, quando você lê a Bíblia, você entende o seguinte, que a prosperidade financeira vem na vida do cristão basicamente para duas coisas. Primeiro, para servir melhor a Deus. E segundo, servir melhor ao próximo, a partir da sua família. Então, o dinheiro na Bíblia ele é espiritual e ele tem propósitos. Quando a pessoa vivencia a conversão e começa a seguir a Cristo, o dinheiro é ressignificado na sua vida. Ele começa a ver a consagração, a espiritualidade do dinheiro, que tem esse foco, que é servir a Deus e servir ao próximo, ajudar as pessoas que estão precisando. Esse é o grande objetivo do dinheiro. Então Jesus não disse que o ter dinheiro é a raiz de todos os males, mas amá-lo acima do... Exatamente. Amar o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É terrível, realmente, né? Terrível. Porque você acaba colocando em primeiro lugar as coisas materiais. E o próprio Jesus em Mateus 6,33 diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, aquele que está estudando a Bíblia, que é o caso de muitos ouvintes aqui agora, as pessoas que querem servir a Deus, que querem buscar a palavra de Deus, que têm sede de Deus, que querem compreender o que está nas Sagradas Escrituras, precisam entender cada dia que Jesus tem um plano para a vida financeira do ser humano. E Ele quer que nós o priorizemos e tudo que vem para nossas mãos, recursos financeiros, habilidades, dons, tudo que possamos obter nessa terra, o carro, talvez um grau acadêmico que você tenha, tudo isso deve ser canalizado para servir a Deus e ajudar o próximo. Muito bem. Estamos indo ao final aqui de mais um estudo, mas, professor Graciela, ainda tem alguma coisa aí muito importante que Deus deixou na sua palavra para a gente seguir, né? Deus espera que nós o honremos ao usar o dinheiro que recebemos. Então, de que maneiras, né?
Salomão escreveu mais uma vez sobre isso, o profeta Malaquias também. Fale aí para nós. Muito interessante. Esse estudo aqui, o foco dele não é você ter dinheiro, né? Ou você ser rico, como comentamos, mas é a má administração dele, né? O que ele pode trazer quando você coloca ele no pedestal, né? Como sendo o principal. E Deus espera, sim, que a gente o honre através do dinheiro. Isso está na Bíblia. Você pode abrir sua Bíblia em Provérbios 3, versículo 9. Diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. A gente pode sim adorar a Deus através dos nossos bens. E um exemplo que a gente lembra aqui é de Zaqueu, né? Quando ele aceitou a Cristo, ele de espontânea vontade desejou ali reparar os erros que havia cometido no passado, né? Devolvendo 4 vezes mais daquilo que tomaram injustamente dos outros. Então Deus pede, né? Deus espera que a gente honre a Ele através dos recursos. E esse verso tem tudo a ver com a fala, né, que Henrique falou anteriormente, que a gente, através dos nossos bens, a gente também vai servir ao próximo. Então, lá no primeiro texto, a gente falou sobre piedade, sobre contentamento, ser piedoso, ajudar o outro, né, na sua necessidade. Isso também a gente honra a Deus através dessas ações. Interessante, e aí vem na memória a história de Jó. A gente vê a história de Jó e às vezes a gente só percebe o sofrimento dele e o momento em que ele volta a ser rico. Deus dá tudo de volta a ele e até fica mais rico e tem mais filhos. Mas lá nas entrelinhas está dizendo que Jó ele era piedoso e ajudava o pobre, né? Era um homem rico que não era escravo da riqueza, mas a riqueza era utilizada para glorificar a Deus e socorrer aos necessitados. Isso é muito bonito. É um tema maravilhoso na Bíblia, né? Bom, estamos chegando ao final aqui desse estudo, mas, querido ouvinte, quero lembrá-lo de que você pode ter esse material aí na sua mão, no seu celular, no seu computador, pedindo aqui pelo nosso WhatsApp. Diga, eu quero o curso sobre família. A lição, como você quiser mencionar. E mande para a gente aqui pelo nosso WhatsApp, 99165-3053. Você, quem sabe, de outras regiões do estado, né? DDD 71 99165-3053. A gente vai enviar da primeira até a 11ª, de 1 a 11, a gente já tem aqui. A lição de hoje nós vamos disponibilizar a partir de segunda-feira, mas você já pode ter essa riqueza de lições da Palavra de Deus sobre família aqui na Rádio Novo Tempo. Inclusive essa lição que trata da administração da família com o dinheiro. Isso é maravilhoso, tá bom? Peça que nós vamos enviar para você gratuitamente, de maneira simples, prática, e você também pode compartilhar. Bom, vou ler um texto aqui de um livro chamado Parábolas de Jesus, um livro maravilhoso. Eu já li esse livro e o texto é o seguinte: o dinheiro é de grande valor porque pode realizar grande bem, mas nas mãos dos filhos de Deus é alimento para o faminto, água para o sedento, vestido para o nu. É proteção para o opresso, o oprimido, e meio para socorrer o enfermo. Mas o dinheiro não é de mais valor do que a areia, a não ser que o empreguemos para prover as necessidades da vida, para a bênção de outros e para desenvolvimento da obra de Cristo. Escritora norte-americana Ellen White escreveu, inspirada por Deus, algo que é uma verdade profunda, né, pastor? Com certeza, Vini, amigos ouvintes, o dinheiro ele é espiritual, o dinheiro é a oportunidade que temos de contribuir com o avanço do reino de Deus e ajudar pessoas que tanto necessitam. Então a família precisa fazer o seu orçamento, se planejar, suprir as suas necessidades, sonhar, talvez viagens, talvez estudos, mas também lembrar que no seu orçamento é necessário reservar um recurso para ajudar ao próximo e especialmente para adorar a Deus por meio dos dízimos das ofertas, que contribuem para a pregação do Evangelho em todo o mundo. Então o dinheiro na Bíblia ele é espiritual, ele é uma bênção e é uma ferramenta para servirmos a Deus, para realizarmos os propósitos e sonhos que Deus tem na nossa vida e também na sociedade.
Então, que Amém. cada família representada que está nos acompanhando agora possa estudar mais esse tema, possa compreender os princípios bíblicos sobre dinheiro, o que Deus fala sobre recursos financeiros, colocar em prática. E eu tenho certeza que bênçãos especiais virão por conta dessa dedicação, por conta de amar a Deus e obedecer esse princípio tão especial da sua palavra. Benção, acabei de receber aqui do pastor Wesley Fernandes, a quem manda um abraço. Pastor Wesley, que tem sido aí o condutor desse projeto, junto aí com a Escola Bíblica da Rede Novo Tempo, a Associação Bahia aqui da Igreja Adventista, e estamos juntos nesse propósito de levar conhecimento da Palavra de Deus para toda a família soteropolitana. E você já pode ter a lição de hoje, ó, tá aqui na tela do computador, é só dizer eu quero, nós vamos disparar para você aí. Vou guardar aqui na pastinha, para que se você não pedir a tempo, na segunda a gente encaminha para você, tá guardadinho. Pastor Wesley, um abraço, querido, um abraço para a família. Pastor Henrique, para quem são os abraços de hoje, para a gente encerrar e fazer a oração final? Amigo Vini, quero aproveitar aqui e poder transmitir um abraço aqui, né, pelas ondas da Novo Tempo, para os nossos irmãos queridos, né, da Igreja Adventista aqui em Salvador, região metropolitana, os pastores, a liderança, a nossa família. A esposa está aqui do lado, então já está bem próximo. E os filhos aqui. São quantos? São dois? São dois filhos, Dois o filhinhos, Pablo, né? e o Henrique e o Tá Rafael, muito que bom. inclusive fez aniversário ontem, Olha e o Pablo aí. vai fazer o aniversário amanhã, né? Olha que legal, então aí, ó, bem próximo. Pois é. A minha mamãe também, a Glória, que sempre acompanha a Rádio Novo Tempo e a TV Novo Tempo também, Sim. toda a rede. E é sempre muito bom estar aqui, voltar à Rádio Novo Tempo de Salvador e ver como Deus tem feito prosperar, Vini, aqui o seu trabalho, o trabalho dos demais servidores. Amém. Ficamos muito felizes, nos sentimos muito bem atendidos e louvamos a Deus porque a Rádio Novo Tempo tem sido um canal de bênçãos, um instrumento que tem viabilizado um conteúdo muito saudável, muito bom. Amém. Para Salvador e onde quer que as ondas cheguem, porque é um conteúdo que abençoa, é um conteúdo que realmente traz paz, traz esperança, traz fé e demais bênçãos e milagres que Deus tem operado por meio desse instrumento midiático, a Rádio Novo Tempo. Amém, amém. Graciela, foi tão bom que os 35 minutos passaram para 42, já são 3 horas e 42 minutos, né? Foi tão legal aqui o assunto, a gente discorreu aí, foi conversando, né? Mas tem abraços aí para mandar? Amigo, eu estava esperando esse momento, ansiosa, querendo bom. mandar abraços. Eu quero mandar abraços, sim, para as minhas queridas líderes, né, do Ministério da Criança e do Adolescente. São pessoas voluntárias que estão envolvidas na missão, que ali ajudam as nossas crianças e adolescentes com temas também como esses importantes. Ajudam não só a criança, mas também a família. Quero mandar um abraço para elas e sempre oro por elas e agradeço a Deus pela vida de cada uma delas, que elas também é uma extensão, né, nossa. Que ali no escritório a gente não consegue fazer tudo, mas ela lá na igreja local consegue, né, atender as nossas crianças. Então, meninas, grande abraço para vocês. Tá certo. Aproveite e faça a oração para terminar aqui nosso estudo, nosso encontro de hoje com os nossos ouvintes, por favor. Pai querido, que momento agradável, quantas coisas boas podemos aprender da Tua Palavra, sobre como melhor gerenciar as nossas finanças, como nos devemos nos portar, como devemos honrar a Ti através das nossas riquezas. Temas muito importantes, Senhor. Obrigado por esta oportunidade. O nosso desejo, a nossa oração é que cada família que está ouvindo esse estudo, que está acompanhando, que também está detendo tempo para aprender um pouco mais, que o Senhor venha abençoá-las de maneira rica e poderosa, para que elas sejam famílias segundo o Teu coração. O Senhor conhece a demanda de cada uma delas. Pedimos, Senhor Deus, por favor, visita cada uma delas agora, neste momento, dando aquilo que elas estão precisando e dando a certeza de que o Senhor está no controle, de que tudo vai dar certo. Amém. Abençoa o nosso restante de dia, abençoa também aqui essa rádio Novo Tempo, que Amém. Continue sendo luz para a nossa comunidade e que muitas pessoas se acheguem a Ti através dessas ondas aqui tão abençoadas e tão importantes para a nossa sociedade. Fica conosco, nos guarda, nos protege, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querida família Novo Tempo, que prazer ter estado com vocês aqui nesses minutos preciosos. Um abraço, que Deus continue derramando as suas bênçãos sobre você
E, com a graça de Deus, estaremos juntos na segunda-feira, às 8 horas da manhã, ao vivo, aqui na Rádio Novo Tempo. Pastor Henrique, que prazer. Por favor, volte outras vezes. Ok, vou atender esse convite, sim. Sempre é uma certo. alegria estar aqui na Rádio Novo Tempo Salvador e poder, de alguma forma, contribuir para transmitir a esperança que tanto temos aí alimentado no nosso coração do breve retorno de Jesus. Amém. Graciela, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigada, amigo. Sempre bem-vindos quando quiserem trazer algo para os nossos ouvintes aqui, relacionados aí seus respectivos ministérios. A rádio está aqui para apoiar, viu? Um grande abraço e até a próxima oportunidade. São 3h45, você continua ligado aqui na programação da Rede Novo Tempo de Rádios. Que Deus continue abençoando a sua vida sem medidas. Deus abençoe. Tchau, tchau. Você ouviu Curso Bíblico Lar e Família.